Boa tarde, galera. Vamos dar início a mais uma videoaula. Nessa videoaula nós vamos começar a desenvolver a nossa aplicação. Tá? Nas aulas anteriores nós ensinamos nós vimos como criar um banco de dados. O banco de dados é esse, já está criado. Essa é a estrutura dele, nós já vimos com detalhe. E agora nós vamos passar para o Excel, que é onde nós vamos criar a interface para o usuário. Tá? Vamos aqui em Microsoft Excel, vamos criar um novo arquivo. Bom, já está aqui no novo arquivo. Nós vamos aqui em ferramentas, macro, editor Visual Basic. Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer nós vamos criar aqui um módulo onde nós vamos criar conexão com o nosso banco de dados. Vamos adicionar aqui um módulo. Vamos dar um nome a esse módulo aqui de string conexão. String conexão, e vamos colocar aqui dentro o que vai conter que função que vamos colocar dentro desse nosso módulo. Tá? Vamos criar aqui uma função responsável por fazer a conexão com o banco de dados. Tá? Então vamos criar aqui duas variáveis, uma que vai representar se está conectado naquele momento no banco, se a conexão está estabelecida ou não, e a nossa variável que vai representar a conexão. Tá? E vão ser públicas. Então vai chamar public disconnected as boolean. Public conexão as... Bom, eu não defini aqui em cima, não adicionei como referência o objeto DAO. É necessário para fazer conexão em bancos de dados. Vamos usar aqui o DAO 3.6. Agora nós podemos colocar as database. Então nós temos aqui duas variáveis públicas. Uma que vai identificar. Toda vez que nós formos abrir o banco de dados, vamos primeiro analisar. Está conectado? Se estiver conectado, a gente não conecta. Se não tiver, a gente manda conectar. Ok? E aqui embaixo, nós vamos criar uma função que vai retornar para nós. Na verdade, ele vai fazer a conexão baseado na opção. A opção vai receber um parâmetro que vai ser booleano. Esse parâmetro pode ser verdadeiro ou falso, ou seja, true ou false. Quando eu quiser conectar, eu coloco true. Quando eu quiser desconectar, eu coloco false. Ok? Então vamos lá. Vai ser public conectar, entre parênteses, opt as boolean. Faltou aqui public function. Ok, public function conectar opt as boolean. Então vai ser, primeira coisa, se opt for igual a true, verdadeiro, então se não for verdadeiro, ele é falso. Vamos colocar de uma vez aqui o else. Então vamos fazer a análise para o opt verdadeiro. Então vamos analisar se estiver conectado. Se disconnected, então este function. Vou digitar primeiro, depois eu comento cada linha desse que eu acabei de escrever.
Bom, essa é a nossa função pública. Por que pública? Porque se eu não definir que ela é pública, eu não consigo visualizá-la fora deste módulo. Então, o que essa função faz? Essa função chama conectar, ela recebe um parâmetro chamado apt, que é do tipo booleano, verdadeiro ou falso. E aqui, antes de começar, ele analisa primeiro a entrada. O apt é true, ou seja, verdadeiro? Sim, ou seja, conectar, sim, eu quero conectar. Então, o que ele vem? Ele verifica primeiro se a variável pública chamada isConnect, ou seja, está conectado. Se for verdadeiro, ele não faz nada. Ele dá um exit nessa função. Caso contrário, ele continua, tá? Ele começa a executar isso aqui. Está conectado? Sim. Ele para. Se não está, ele continua aqui. Então, ele vai e cria a conexão, estabelece a conexão. Ou seja, a conexão é igual Open Database, Active Workbook Patch. Active Workbook é a pasta de trabalho ativa, que na verdade é o programa Excel que está aberto aqui atrás. É Active Workbook. O Patch é o caminho onde esse arquivo XLS nosso está salvo, ou seja, o patch dele e mais esse arquivo dbmdb, que nós vamos também checar se realmente esse é o caminho, tá? Se o expedito, nós vamos deixar na mesma pasta, então esse arquivo vamos salvar aqui dentro, onde está o banco de dados, então nós não precisamos mexer nisso, então vai ser isso aqui mesmo. E logo em seguida falamos que conectado é igual a verdadeiro. E se não, se o apt não for verdadeiro, ele é falso, ele vem cá, fecha a conexão recebe nada, conectado igual a falso e acabou. Ok? Então, vou salvar isso aqui. Eu vou aproveitar e salvar a aplicação de uma vez. Vamos lá naquela pasta onde está salvo o banco de dados. Vamos ver aqui. Aqui. E aqui dentro, vamos chamá-lo de pedidos. E vamos salvar. Fechar aqui. Bom, na próxima videoaula nós continuamos, vamos criar também um outro módulo, que a nossa aplicação ali vai ter uma característica de tubar. Então vamos criar também uma espécie de função para se habilita ou desabilita certos botões da tubar. Ok? Por enquanto é só, até mais.